Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Abdo do Divas da Opressão, entrevistando o Dr. Cassiano Pastore Filardi. Ele é advogado, atua em 3 áreas do direito e em abril ele entrou com um pedido de cancelamento de registro de 6 partidos políticos no TSE por submissão ao Foro de São Paulo. Muito corajoso o doutor. O Foro de São Paulo foi fundado em 1990 pelo ex-presidente e atualmente presidiário Lula e pelo falecido Fidel Castro após a queda do Muro de Berlim. Cassiano, muito obrigada por ceder o seu tempo para nós. Parabéns pela sua coragem de enfrentar esses partidos comunistas, que são o PDT, PCdoB, PCB, PPS, PCB e PT. E claro, essa união toda que se forma o Foro de São Paulo, coisa que o professor Olavo de Carvalho já vem denunciando há anos. Nós sabemos que o Foro de São Paulo é um perigo. O que motivou o senhor a entrar e a pedir a extinção dos partidos ligados ao Foro Comunista? E o senhor tem preocupação com a sua segurança depois desse processo? O que motivou foi o cumprimento do dever, né? Patriotismo, a busca pela justiça. Pela segurança da minha vida, pelas denúncias, eu acho que não temo, não. Eu nem sei se esses partidos estão levando muito a sério essas denúncias, né? Eles apresentaram suas defesas, mas até agora não aconteceu nada comigo, não recebi ameaça, não recebi e-mail nem nada, então eu tô bem confortável. Doutor, a maioria das pessoas entendem que o Foro de São Paulo é um lugar para fazer debates de ideia, para enaltecer o comunismo, mas eles não percebem que a coisa vai muito além de uma reunião ideológica. Eu e o senhor sabemos que vai muito além disso. O senhor pode esclarecer para quem está nos ouvindo o que é realmente o Foro de São Paulo? Tudo que o Foro de São Paulo não é um mero agremiação de divulgação de ideias, agremiação ideológica. O Foro não é isso. O Foro, ele é uma entidade política muito ativa, muito atuante, a maior da região da América Latina, a mais poderosa que tem mais influência nos últimos 30 anos sobre os partidos de esquerda, e não há outra igual do outro lado do espectro político da direita. Então, ela é única, ela é ímpar, né? E o que torna diferente o que caracteriza ela não ser uma mera agremiação de debates de ideias é a atuação dela. Ela busca fazer mapeamentos, intervenção dos parlamentares, estratégias, táticas políticas. Então, uma mera agremiação ideológica, ela não faz isso. Ela não estabelece diretrizes para os partidos seguirem para lutar, para fazer a militância. Certo? Doutor, Oi, desculpa, pode continuar. Então, essa questão de análise teórica, programa, estratégia, tática e programas específicos para atuação política, né? Isso derruba abaixo qualquer ideia de que o Foro de São Paulo é uma agressão ideológica apenas para debates de ideias, não tem nada a ver, é mentira. Quem diz que o Foro de São Paulo é meramente de debates é mentiroso, é um mentiroso. Doutor, eu estava lendo a petição do senhor, inclusive eu vou disponibilizar no site a petição do senhor para que as pessoas possam ler, mas na sua petição esclarece que em 2003, ao menos 2 delegados do Brasil participaram do foro. A Ana Mori Stuart e Paulo Ferreira, ambos do PT. Nesse encontro foram editadas várias resoluções. Quais foram essas resoluções? O senhor sabe informar? Sim. Ao menos 2 delegados do Brasil estiveram no Foro de São Paulo 2003. Não sei se houve mais, né? O que foi registrado nas atas foram essas 2 pessoas. Nessa ata de 2003 foram editadas várias resoluções, só que a natureza delas é mais para estabelecer uma visão sobre tais fatos políticos.
Então, eu vou até abrir aqui a ata de 2003. Então, eles estabelecem, olha, nessa questão aqui do FMI, então a gente estabelece essa visão aqui, nessa questão, na questão sobre a resolução número 4, nessa questão aqui da luta pela paz, pela democracia na região, então a gente estabelece o direito, essa visão de direito internacional, né? A respeito da relação dos Estados Unidos com os países de Cuba, Venezuela e Colômbia, a gente estabelece essa opinião, assim, digamos. Essa ata de 2003, ela é bem tranquila, bem inocente, se a gente for ver, comparado com as outras atas que ficam muito mais flagrantes a verdadeira vinculação. Olha, vocês vão ter que alterar esse estatuto, vocês vão ter que fazer isso pela política, vocês vão ter que fazer isso nos seus parlamentares. Então, nessa ata de 2003, é bem tranquilinha. Doutor, esse foro, nós sabemos que são diversos países reunidos. Ele não coloca em risco a soberania nacional, porque tem a forte atuação do governo cubano? Isso não acaba colocando a nossa soberania nacional em xeque? Sim. Essas denúncias que eu fiz dos partidos brasileiros por se vincularem ao Foro de São Paulo, ela não aborda a subordinação de governos. Então, nessa denúncia eu não estou discutindo se o governo da Dilma se subordinou ou se o governo do Lula se subordinou, mas eu estou dizendo que os partidos eles se subordinaram, né, a essa instituição estrangeira, essa entidade estrangeira. Então, há assim uma violação à soberania, de certa forma, mas não seria uma soberania de governo, seria mais algo partidário, né? A lei dos partidos políticos de 9.000 e poucos lá, ela consagra algumas ideias ideológicas também. Toda lei ela consagra algumas ideias. A lei dos partidos políticos, o legislador tinha a intenção de vedar a subordinação de qualquer partido nacional a qualquer entidade estrangeira ou sua atividade. Se não me engano, o artigo 3º ou 5º, né, estabelece claramente que a ação do partido ela tem caráter nacional. Né? Ela não estabelece uma sanção para o descumprimento desse artigo, mas diz claramente, a atividade do partido ela tem que ser nacional. Então fica claro que a lei dos partidos políticos, essa lei especial, ela quis afastar a subordinação dos partidos brasileiros a qualquer entidade internacional. Certo? E essas ligações com narcotráfico, tudo que envolve o Foro de São Paulo, porque nós sabemos que tem narcotráfico, grupo terroristas, enfim, não coloca também em risco tudo isso? Porque vai uma coisa muito além de partido, né? São tráfico de drogas, tráfico de pessoas, enfim, isso não coloca em risco? A soberania? Isso. De certa forma coloca a soberania, mas talvez eu possa estar errado dizer isso, mas seria de forma metonímica, né? Porque se a gente for ver mesmo, estritamente dizendo, soberania é um governo submetendo a outro, né? Então, agora os partidos submeterem a entidade internacional, vou considerar que seria a violação à soberania nacional, porque a lei quis afastar os partidos de qualquer vinculação à entidade internacional que pudesse atuar, né? Porque a mera vinculação, na minha opinião, acho que a mera vinculação de um partido da cidade estrangeira, ela não causa prejuízo à soberania se esse partido ele não tiver atuação nacional. Entende? Entendi. Entende? Então, os partidos... a gente pode considerar, então, que os partidos que subordinaram ao Foro de São Paulo, eles violaram a soberania nacional. Posso considerar? A gente pode considerar, sim, com certeza. Agora, a questão do narcotráfico, né? Existe até entrevista, se não me engano, do Lula à Folha, dizendo que
o pessoal do Foro de São Paulo tinha relações com o pessoal das Farc e que eles se mantinham conversa, que o pessoal das Farc até tal ano participava do foro, né? Então a gente vê que é uma reunião de pessoas criminosas ali, então é algo ilícito mesmo. Agora, para demonstrar, para provar profundamente como isso se dava, porque a gente só tem matérias jornalísticas, né? Sim. Na cabeça do juiz, o juiz não vai levar muita sério somente uma matéria jornalística. Para provar toda a relação dos partidos brasileiros com o Foro de São Paulo, dos partidos brasileiros com o narcotráfico Foro de São Paulo, todo esse envolvimento, teria que ser feita uma produção de provas mais técnica, mais aprofundada, algo que não está ao alcance do cidadão comum. Então, na minha petição, eu pedi diligências para a Polícia Federal, para o Ministério da Justiça, para a BIM, para que apresente relatórios, para que o tribunal investigue e apure os fatos até onde não poder mais. Porque em denúncias anteriores, os ministros eles se contentaram somente com as provas que foram apresentadas pelos denunciantes. Eles limitaram, olha, essas provas aqui são insuficientes, então defiro o pedido e acabou. Entendeu? E nunca foi levado a plenário isso. Entendi. Foram todas decisões monocráticas. Então, eu, na minha petição, na minha denúncia, eu apresentei pelo menos quase todas as atas do Foro de São Paulo, apresentei matérias de jornais, atas de congresso do Partido dos Trabalhadores. Eu apresentei notícias dos partidos que demonstram o envolvimento deles com o Foro de São Paulo. E eu pedi que seja investigado, porque as decisões anteriores têm entendido que essas provas não são suficientes. Então, né, eu não sei, eu como cidadão comum não tenho como produzir mais provas, mais do que isso, não tem como. Então só Polícia Federal ou qualquer órgão que tenha essa capacidade. O fato do Brasil ter saído do Foro de São Paulo, quando o governo passou para a mão de Jair Bolsonaro, descobriu-se uma dívida muito alta, se não me engano de 1 milhão e alguma coisa. Isso já não prova essa relação para o juiz? Ainda não prova que estava tirando dinheiro público do Brasil para sustentar uma organização internacional com fins comunistas? Isso já não é a maior prova que se pode ter? Eu não sei bem como é que saiu essa notícia, eu não sei de todas as informações, mas teria que ficar claro o seguinte, que esse dinheiro foi destinado para o Foro de São Paulo, e isso seria, ao meu ver, seria uma prova de que o Brasil se subordinou, aí seria como governo, o Brasil se subordinou e financiou entidades estrangeiras. Só que, assim, às vezes na cabeça de alguns juízes existe um formalismo, e é um formalismo seletivo, em algumas coisas é um formalismo seletivo, que se eles quiserem entender, olha, não foi provado, não foi demonstrado, por causa que faltou isso, eles vão entender que foi indeferido, que não está provado. Na minha opinião, eu não sei como é que saiu a notícia, mas na minha opinião, se ficou claro que o governo brasileiro destinou esse 1 milhão para o Foro de São Paulo, isso para mim é uma prova cabal, clara, de que o governo brasileiro, o partido que estava no governo, estava subordinado ao Foro de São Paulo e também que financiou esse movimento, essa entidade. Doutor, agora falando um pouquinho da sua petição, no dia 21 de agosto, o relator intimou a PGE, Procuradoria-Geral Eleitoral, a se manifestar sobre o caso. Qual a possibilidade desses partidos serem cassados? Eu não sou otimista da possibilidade de ter uma alta possibilidade desses partidos terem seus registros cancelados. Nos anos anteriores, em denúncias antigas, a PGE sempre se manifestou contra as denúncias, né, pedindo que elas fossem arquivadas e que as denúncias não faziam nenhum sentido.
e o judiciário, os ministros nas anteriores aceitaram as manifestações da PGE, Procuradoria Geral Eleitoral. Eu não sou otimista por vários motivos. Um deles é o decurso do tempo. Já tem mais de 30 anos que o Foro de São Paulo existe, já tem mais de 30 anos que os partidos estão subordinando o Foro de São Paulo. O ministro do TSE, ele pode olhar e dizer simplesmente o seguinte: olha, já que faz 30 anos que a lei é reiteradamente descumprida, então a lei perdeu sua eficácia, perdeu o valor social, então deixe eles continuarem subordinando. Isso pode acontecer, a questão hermenêutica, pode acontecer. Doutor, voltando à história da dívida, eu localizei aqui, quem deu a publicidade ao fato foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A Unasul, nome de fantasia do Foro de São Paulo, não deixou apenas prejuízos políticos, mas também uma dívida milionária. Como todo bom socialista, o prédio da sede, em Quito, no Equador, era luxuoso e adivinhe quem vai pagar esta conta. O Brasil deixa dívida de quase 50 milhões e dúvida jurídica na Unasul. Isso já não comprova? Então, mas aí fica mais uma questão de governo, né? A minha denúncia, ela tem a matéria dela é bem restrita. Ela aborda a subordinação dos partidos enquanto partidos, né? Não dos partidos enquanto eles estiveram no governo, o que eles fizeram no governo. Então, a delimitação, eu delimitei bem a matéria. Olha, eu vou falar somente sobre a subordinação dos partidos em relação a essa entidade Foro de São Paulo. A questão da Unasul, aí já se trata de governos. Entendi. Governos, entendeu? Aí, como se trata de governos, aí fica uma questão bem discutível, a questão da subordinação, né? Porque a Constituição brasileira, ela deixa, a gente pode dizer que ela permite que se abra a mão da soberania nacional para seguir uma orientação estrangeira. Só que isso se tratando de governos. Entendi. Né? Se não me engano, é o artigo 4º da Constituição Federal. Né? Doutores, mas agora, em relação a partidos, não existe essa permissão. Nenhum partido pode se subordinar a nenhuma entidade estrangeira. Entendi. Entende? Doutor, agora voltando para a sua petição, que eu acho que é o que mais interessa aos ouvintes. A sua petição foi apresentada em abril e os partidos começaram a responder em 12 de junho pelo PCB e terminaram a 21 de junho pelo PDT. Os 6 partidos comunistas deram respostas às denúncias que o senhor fez. O que eles disseram e o que eles argumentaram para derrubar a sua petição? Como eles se defenderam e como eles argumentaram que o senhor está errado? Eles apresentaram vários argumentos, eles apresentaram a jurisprudência do tribunal a respeito da matéria, decisões monocráticas anteriores, porque houve outras denúncias dos anos 2015, 2016, falando do subordinação dos partidos em relação ao Foro de São Paulo. Essas denúncias elas foram julgadas e foram julgadas improcedentes, né? Então eles alegaram como um dos argumentos mais fortes a jurisprudência dos anos anteriores. Por outro lado, a gente vê que eles disseram que o Foro de São Paulo é uma mera agremiação ideológica, que não há nada de mal nisso, que é permitido pela Constituição Federal. E, em suma, nenhum dos partidos negou a existência do Foro de São Paulo, exceto o atual Cidadania. Se não me engano, era o PPS, a Total Cidadania, que falou umas bobagens lá que o Foro de São Paulo não existia, que isso era história de sessão da tarde. O advogado escreveu um palhaço. O único, né? É o único que negou, não, isso não existe, daí é teoria da conspiração. Quase que eu quase deu vontade de responder o sujeito ali, mas mandando uns xingamentos ali, mas foi o único partido que negou a existência do foro foi o atual Cidadania. Os outros partidos, eles aceitaram a existência, realmente assumiram que compareceram no Foro de São Paulo, mas negaram essa coisa de ser uma entidade política que sujeita os partidos.
No dia 26 de junho, o senhor impugnou as respostas, que o significa que o senhor triplicou no TSE o argumento deles, né? Réplica e tréplica. Qual foi a sua resposta aos contra-argumentos deles? Eles apresentaram algumas preliminares de inépcia inicial, de legitimidade passiva, eu respondi essas preliminares, né? E no mérito eu enfatizei que o Foro de São Paulo não é uma mera agremiação ideológica de divulgação de ideias, é uma entidade política, a mais atuante da América Latina, a mais forte, a única, e que não existe nenhuma outra do outro lado do espectro político. Em suma, é isso. Em 21 de agosto, o relator intimou a Procuradoria-Geral Eleitoral, a PGE, a se manifestar sobre o caso. Depois disso, o que aconteceu? Parou por aí? Já teve uma resposta? O que está acontecendo? Não houve mais manifestação da PGE, ela foi intimada, já está intimada. Não houve manifestação, talvez ela vai demorar mais por causa dessa transição entre a DOGE e o Aras, né? Então, eu não sei o que pode acontecer agora. A minha petição, um pouco diferente das outras, eu peço investigações que sejam apurados os fatos, peço diligências. As outras petições, nessa petição eu apresentei impugnação, nas outras eu acho que não foi apresentada impugnação. Não sei o que esperar da manifestação da PGE, não sei o que esperar. Tudo pode acontecer. Nos anos anteriores, sempre se manifestou negativamente as denúncias. Eu espero que com essa mudança entre a DOGE e o Aras, as coisas mudem e a PGE também mude o seu posicionamento em relação a essa questão do Foro de São Paulo. E o TSE, nesse caso, está atuando como? O TSE até agora ele não se manifestou, ele só cumpriu com o seu papel de mandar citar as partes e tocar o processo. O judiciário não deu sua opinião ainda sobre os fatos. Mas eu creio que esse ministro está aí, eu creio que ele vai aceitar o meu pedido de diligências. Eu acho que o mais importante desse processo é que seja feitas as diligências, que seja investigado o fato, que acione a Polícia Federal, a Ministério da Justiça, todos os órgãos que existirem para isso. Doutor, para não tomar muito tempo do senhor, o senhor quer passar algum recado para quem está ouvindo a gente, seja como advogado, seja como cidadão, porque inclusive um dos partidos acusou o senhor de perseguição e falou que o senhor era conservador. O que o senhor quer falar para os nossos ouvintes? Qualquer cidadão brasileiro pode apresentar uma denúncia no TSE. Eu não apresentei denúncia, não foi como advogado, eu apresentei como eleitor. Então, basta você estar na condição de eleitor, que você pode apresentar a denúncia ao TSE e encaminhar ao TSE. Eu não sei, antigamente era possível fazer de modo físico, né? Eu não sei se ainda é possível. Bastava enviar por correspondência a denúncia, né? Para quem não está em Brasília, né? O recado mais importante que eu passo agora é que seria interessante pressionar, fazer uma pressão sobre a PGE a respeito da manifestação dessa denúncia do Foro de São Paulo. A minha denúncia não é a única no momento que está tramitando, mas é a que abarca os partidos de forma que abarca todos os partidos que subordinaram o Foro de São Paulo. Nós temos outra denúncia do advogado Plaildo Carbonari, só que ele denunciou somente o PT por subordinação ao Foro de São Paulo. Também temos uma outra denúncia do Modesto Carvalhosa. Só que a denúncia dele é uma petição que tem mais de 100 páginas e a denúncia dele não tem tanta pertinência temática em relação à subordinação dos partidos do Foro de São Paulo. Ele discute mais uma questão de uso indevido de verbas públicas, de dinheiro público. Então, a temática, a matéria ele não se aprofunda muito, não se restringe muito à questão da subordinação dos partidos ao Foro de São Paulo. Então, nós temos essas 3 denúncias.
A minha denúncia, ela denunciou 6 partidos e pede diligências, é um diferencial em relação às outras denúncias. Então, o que eu peço é que falem muito sobre essas denúncias, sobre o pedido de cassação dos partidos do Foro de São Paulo, que subordinaram o Foro de São Paulo. Se os partidos não forem cassados, não tiverem seus registros cancelados dessa vez, nunca mais a gente vai conseguir o cancelamento desses partidos. Essa é a nossa última chance de obter o cancelamento desses partidos. E vamos esperar o que vai acontecer, né? Apesar do meu pessimismo, vamos apoiar, vamos torcer. E é isso. Doutor, muito obrigada pela sua atenção, pelos esclarecimentos e pelo tempo que o senhor desperdiçou aqui nos explicando. Muito obrigada. Eu que agradeço, não é tempo desperdiçado, não. Isso é muito importante e isso tem que estar na boca do fogo, isso tem que virar pauta nacional, senão não vai. Então é isso, pessoal. Vocês ouviram o recado do Dr. Cassiano. Vamos aí começar a bater no Foro de São Paulo e pedir sim a extinção desses partidos, se nós quisermos realmente ver o Brasil livre desses comunistas. Agradeço a todos, fiquem todos com Deus.